Olá, quinta-feira, 8 de setembro de 2016. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote do Imposto de Renda 2016. Mais de 2 milhões de contribuintes devem receber a restituição, que deverá ser paga no dia 15 de setembro. Bom, o dinheiro será depositado na agência bancária informada pelo contribuinte. Também estão no lote restituições de 2008 a 2015 que caíram na malha fina. Bom, para saber se o seu dinheiro foi liberado ou não, você pode entrar no site da Receita, que é receita.fazenda.gov.br e fazer a sua consulta. Saber agora dos destaques desta edição. Dor nas costas está em primeiro lugar no ranking das doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. Veja o que mudou no comportamento das pessoas depois de 7 anos da lei antifumo, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Dor nas costas está em primeiro lugar no ranking das doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. Só no primeiro trimestre deste ano foram mais de 24 mil afastamentos, segundo a Previdência Social. Tudo começou com dores de cabeça. De uns 6 meses para cá eu tenho sentido muita dor nessa região do pescoço, né? Qual região? Na região do pescoço, que é a cervical aqui. E aí eu precisei procurar uma ajuda médica, porque essa dor é uma dor que irradia muito para a cabeça e para o lado esquerdo do corpo, assim, para o braço e tal. Assim, no nível que eu chego a perder o movimento do braço esquerdo. Preste atenção nestes sintomas. Se você sente constantes dores de cabeça, incômodo atrás de um olho e até couro cabeludo extremamente sensível, atenção. A culpa pode estar no uso indevido do celular. Conforme a gente vai aumentando o ângulo, né, da cabeça para baixo, vai fazendo essa flexão da cabeça, que é o que a gente usa hoje nas interfaces, né, de celular, smartphone, tablet, esse peso da cabeça vai aumentando, né, o torque na musculatura vai aumentando. Então, para você ter uma ideia, que é o normal, que são 60 graus, né, que é aquela flexão grande da cabeça, a pessoa chega a ter 27 quilos de aumento de peso. Né? Isso para a musculatura é muita coisa. A musculatura não está preparada para segurar todo esse peso. Então a tensão muscular é muito grande. O celular é quase um companheiro inseparável, visto por muitos como um bem essencial no dia a dia. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o uso excessivo do aparelho pode causar danos ao corpo humano. Esse mau posicionamento da vértebra pode gerar deslocamentos nos discos, né? Especialistas dizem que são cada vez mais comuns os casos de text neck, pescoço de texto, que em tradução livre significa dores na cabeça ligadas a tensões na nuca e no pescoço, causadas pelo tempo inclinado em uma posição indevida para visualizar, adivinha o quê? Isso mesmo, a tela do celular. Você usa mais celular no ouvido ou mais celular na mão? Olha, eu acho que na mão, porque quando eu tô no escritório eu acabo usando ele no computador, então usa de frente mesmo, mas na rua assim é sempre na mão mesmo. Os números não mentem. O brasileiro usa cada vez mais este aparelhinho. Mercado que movimentou quase 10 bilhões de reais nos primeiros meses do ano. O uso contínuo deste aparelho ainda pode evoluir rapidamente para outras doenças. Então a mecânica incorreta pode descarregar mais peso numa parte do disco do que na outra. Isso gera uma pressão muito grande na parede do disco, podendo gerar protusões de disco e consecutivamente uma hérnia de disco. Hérnia de disco. A Alessandra sabe bem o que é isso. Procurei um médico para descobrir o que era e descobri que estava com hérnia de disco da cervical. Então estou fazendo um tratamento agora para cuidar disso. É claro que o médico ele coloca ali como um dos motivos principais disso a questão do uso do celular, porque a gente tem uma postura totalmente inadequada para esse tipo de instrumento que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho, né? E aí, no fim, isso acaba prejudicando, né, e trazendo vários problemas para a coluna. Postura, disciplina e exercícios. Tá aí um trio que funciona para quem está passando por estes problemas. Vale também repensar alguns hábitos e mudar. A gente pode reduzir o tempo de constância no celular, né? Então, se a gente vê que está muito tempo no celular, de 20 a 30 minutos, evitar esse tempo e melhorar a posição. Também não adianta você ficar pouco tempo, mas ficar na posição errada. Então, sempre adaptar o uso mais na altura dos olhos, podendo segurar os braços, esticando os braços, né? Apoiar os braços se você tiver uma mesa e afastar o celular
sempre evitar ficar perto, porque senão você vai acabar fazendo essa flexão. Então, esticar os braços e deixar ele longe, porque pelo menos você pode só mudar o ângulo com a visão. Na era digital só não dá para ficar sem celular, né? Desliga o celular, abandona o celular, porque o problema provavelmente está sendo muito grande, né? Tem que dar uma parada, uma hora, né? Uma hora tem que sossegar o celular, olhar para cima, tomar uma água, uma cerveja e para a próxima. Saber da previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. São Paulo com sol entre nuvens, possibilidade de chuva à tarde também. À noite, a máxima deve chegar aos 20 graus. Campinas, tempo com sol entre nuvens, possibilidade também de chuva. A máxima chega aos 23 graus. São José dos Campos, tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia, inclusive à noite, hein? A máxima deve alcançar os 22 graus. Sorocaba, tempo com sol entre nuvens, pode chover a qualquer hora do dia. A máxima atinge 23 graus. Ribeirão Preto, dia com sol entre nuvens, possibilidade também de chuva. Temperatura aumenta e deve marcar 30 graus. Bom, hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. Projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quer distribuir cestas básicas de livros para a rede estadual de ensino. Você vai ver já já. E hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que se encontra lá na Biblioteca Mário de Andrade, né? E saber dela, né, Silvia, como é que a pessoa pode pedir, né, adquirir um livro emprestado, como é que ela deve fazer, Silvia? Olá, Sérgio. Olá a todo mundo que está nos assistindo agora. A gente está, mas não está na Biblioteca Mário de Andrade. Na verdade, a biblioteca é esse prédio lindo ao fundo aqui de quase 70 anos, que foi todo reformado, todo repaginado para ficar aberto exclusivamente para o público. E você sabia, Sérgio, que aqui você pode pegar livros gratuitamente e durante 24 horas, na verdade assim, ela fica aberta por 24 horas, 7 dias da semana. Mas quem vai explicar melhor tudo isso para a gente é o Fabrício. Fabrício, quem quiser alugar, pegar emprestado um livro, coisa que a gente não empresta nem mais para amigo, né? Aqui pode, né? E como é que faz? Boa tarde, Silvia. Então, a Biblioteca Mário de Andrade, recentemente, desde outubro do ano passado, a gente tem feito alguns eventos que permitiram com que ela ficasse aberta 24 horas. Desde então, a gente conseguiu um equipamento de última geração que faz com que o usuário ele tenha a liberdade de pegar o livro sem a ajuda de um funcionário 24 horas por dia. Tanto de dia quanto à noite, sem problema nenhum, 7 dias por semana. Na prática, o que ele precisa fazer, esse usuário? O usuário ele tem de vir aqui com um documento de identificação e um comprovante de residência. Ele vai até o balcão, fala com o funcionário, ele recebe um código de usuário e uma senha. E com essa senha ele vai até os totens de autoatendimento e lá ele pode pegar o livro que ele quiser. Obrigada pelas informações, Fabrício. E só complementando aqui, você tem mais de 58 mil títulos para poder pegar, ler e depois devolver. Aqui tem Wi-Fi gratuito e ainda tem vários eventos que acontecem na biblioteca. Só para ter uma ideia, Sérgio, em 2 anos a biblioteca aumentou em 250% o público que frequenta ela aqui. E por dia, presta atenção nesse número, são 2.500 pessoas que passam aqui dentro. Agora eu vou explicar, Sérgio, por que a gente está aqui na rua e não está lá dentro da biblioteca. É que existe um prédio anexo à biblioteca, que chama a Hemeroteca Mário de Andrade, que fica aqui, ó, do lado de cá. Vou pedir para o Rodrigo Calixto, nosso cinegrafista, mostrar esse prédio. Daqui a pouquinho, Sérgio, a gente vai até lá dentro e eu vou mostrar uma surpresa do porquê que a gente está aqui do lado de fora. E aproveitando que hoje é o Dia Mundial, um projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi do PSOL quer distribuir cestas básicas de livros para a rede estadual de ensino. Luca tem apenas 3 anos e mesmo com tão pouca idade é um prodígio nas livrarias. Lê, é claro, com as mãos tocando as figuras, a textura das capas. Conta a tia dele que o garoto já ficou 1, 2, 3 horas brincando com livrinhos infantis. E a tia o estimula contando histórias.
Ele sabe que todas as prateleiras que ele pode pegar, ele pega os livrinhos. Ele senta e ele respeita o livro. Ele está ali com o livrinho dele, ele sabe que ele pode levar, como ele pode deixar e voltar no outro dia. Nesta livraria da Zona Sul de São Paulo, as crianças estão descobrindo as primeiras letras. Na oficina de contação de histórias, criam os marcadores de páginas e assim vão surgindo potenciais leitores de livros. A gente aprende coisas e tem uma imaginação boa. É que você se aventura em coisas novas, em países, e você descobre coisas. É um marcador de livro. E por que dessas cores desse desenho? Você ouviu uma história antes de fazer esse marcador assim, é? O que contava a história? Conta pra mim. Que o macaco tinha perdido as bananas dele e a do coruja era detetive. E ela perguntava para todo mundo se tinha comido as bananas. Os livros com estímulos sensoriais, de pano, coloridos, às vezes com barulho, ela começou já nessa... Descobrir o livro. Isso. E de lá para cá ela está alfabetizada não faz um ano ainda, né? Mas o hábito de ler para ela é diário. Desde muito cedo a gente lê. Eu leio para ela desde pequenininha, desde bebezinha. Bebezinha? Você começou a dar na barriga. Pequenininha, é. E aí ela teve livros, aqueles livros bem sensoriais. Eu acho que tudo isso são estímulos, eu sou a favor. A leitura de livros está em queda no país. A última pesquisa do Instituto ProLivro mostra que a leitura de livros no Brasil não chega a 2 por ano na média. Se contarmos a leitura obrigatória de livros escolares, a média sobe para 4 livros por ano. Ainda assim, muito pouco. A biblioteca, ela fecha à noite, a biblioteca fecha nos finais de semana. Você não tem atividades dentro dessa biblioteca que leve a população para a biblioteca. Um dado da pesquisa mostra que as pessoas olham a biblioteca como um lugar para estudar e para estudante, e não um espaço aberto a toda a população. Traduzindo em números, dos 23 milhões de brasileiros na faixa de idade dos 7 aos 17, apenas 4 milhões e meio podem ser considerados leitores de livros. A leitura traz vocabulário, traz conhecimento, traz criatividade, traz o despertar de fantasias nas crianças, né? Então, eu acho que nada substitui, né, o que o livro promove. Então eu acho que sim, mesmo hoje, com tanta tecnologia, a gente não pode substituir a importância do livro e da leitura, né? E acho que o poder público tem que pensar e criar as condições para que isso aconteça. Para tentar reverter esse quadro, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, apresentou o projeto de lei 68 de 2014, que cria a Cesta Básica de Livros, que autoriza o Poder Executivo a prover alunos e suas famílias de um acervo mínimo de leitura. Esse projeto de lei, ele faz uma espécie de distribuição de livros para os alunos da rede pública estadual, como um estímulo à leitura, para que eles tenham acesso, porque livro é caro no Brasil, os nossos alunos não têm acesso, nós temos poucas bibliotecas no país, então é uma forma da educação, através da Secretaria da Educação, que haja a formulação de políticas públicas de leitura na rede estadual de ensino. O projeto é uma reivindicação antiga do professorado. O estímulo à leitura deveria fazer parte do projeto pedagógico de todas as escolas. Esse é o primeiro passo. E aí todo um trabalho de toda a escola, não só de um professor, né? Todos os professores devem estimular os alunos a lerem cada vez mais, a pesquisarem nas bibliotecas. Esse é o principal ponto do nosso projeto, é o estímulo à leitura. Bom, mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos com sol entre nuvens. E pode chover, hein, a qualquer hora do dia. A temperatura máxima chega aos 23 graus. São José do Rio Preto, dia com algumas nuvens. Pode chover durante o dia e também à noite. Os termômetros alcançam os 30 graus. Mogi das Cruzes, dia nublado, pode chover a qualquer momento. A máxima chega aos 21 graus. Piracicaba, dia nublado com chance de chuva. Temperatura chega aos 23 graus. O que mudou no comportamento da população depois
de 7 anos da lei antifumo. Você vai saber já já. Bom, são mais de 7 anos desde o sancionamento da lei que mudou a forma de como as pessoas se comportam em relação ao cigarro. Veja aí na reportagem. A Lei Estadual 13541 de 2009, de autoria do Executivo, conhecida como Lei Antifumo, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em abril de 2009. De acordo com dados oficiais do governo do estado de São Paulo, até maio de 2016, quando a lei completou 7 anos, 3.520 multas foram aplicadas, uma em cada 5 por meio de denúncia da população. A fiscalização não recai sobre os fumantes, e sim sobre os estabelecimentos. Em caso de desrespeito à lei, o estabelecimento receberá multa que é dobrada em caso de reincidência. O índice de cumprimento da legislação é de 99,7%. O pessoal adaptou bem os clientes, fica muito mais fácil conversar com eles, ele entende bem a lei. O estabelecimento já foi multado alguma vez? Nunca? Aqui não, ainda não. Vocês respeitam a lei por causa do medo da multa ou é uma coisa que acaba sendo bem para todo mundo não fumar em ambiente fechado? A gente pensa mais no bem-estar do cliente, né? Não em relação à multa. Porque sem uma lei é para um bem de todo mundo. Que se você entra num restaurante para jantar com sua família, senta um rapaz de um lado, quer beber uma cerveja, um uísque, alguma coisa, vai ficar fumando. Isso atrapalha a saúde do seu filho, o seu, entendeu? A Lei Antifumo Paulista dispõe que a proibição de fumar se aplica aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados, em qualquer dos seus lados, por parede divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. E especifica que os recintos de uso coletivo são, dentre outros, os ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer ou casa de espetáculos, supermercados e padarias e também veículos públicos ou privados de transporte coletivo. Eu acredito que tanto fumante como não fumante fez bem a lei. Fumar só prejudica a saúde, né? A lei estabelece ainda que caberá ao Poder Executivo disponibilizar em toda a rede de saúde pública do Estado assistência terapêutica e medicamentos anti-tabagismo para os fumantes que queiram parar de fumar. O médico pneumologista Rodrigo Atanásio lembra que os malefícios do cigarro são muitos. O cigarro ele causa diversos problemas no organismo da gente. Obviamente o pulmão é o órgão mais acometido por isso, então você tem desde as principais doenças que a gente sempre lembra, que é a bronquite crônica, o enfisema, que atualmente a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e doenças muito mais graves, inclusive, como câncer de pulmão. Lembrando que o cigarro ele aumenta o risco de câncer em geral, não só do pulmão, mas do trato gastrointestinal, da parte urinária, algumas doenças ginecológicas, câncer de mama, útero e ovário nas mulheres. Então, todas essas alterações estão relacionadas com o uso do tabagismo. Sem contar várias outras alterações que a gente pode relacionar, como alterações de pele, a pele vai ficando mais estragada ao longo do tempo, alteração do dente, os dentes ficam amarelos, ficam com pior estado de conservação, e disfunção erétil, várias outras doenças também relacionadas. Eu mesma, que eu fumo, eu vou em ambientes fechados que é proibido fumar, eu não fumo. Aí acaba fumando menos. Acaba fumando menos, com certeza. Eu me sinto incomodada de ver as pessoas fumando, não gosto, assim, de sentir o cheiro, é bem incomodado mesmo. Uma exposição de arte contemporânea de São Queiroz pode ser vista na hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade. Bom, vou voltar mais uma vez com a Silvia Garcia, que está lá na hemeroteca, para falar, né, Silvia? Explica pra gente o que é a hemeroteca, né, da Biblioteca Mário de Andrade. Explica aí pra gente. Isso mesmo, Sérgio. Eu ia perguntar para você se você sabe o que é a hemeroteca. Então nós viemos até ela, saímos ali da rua, subimos rapidinho aqui para o primeiro andar da hemeroteca Mário de Andrade para mostrar para vocês uma exposição. Mas antes, o Fabrício vai dar uma aula aqui para gente, para quem está em casa entender. O que é a hemeroteca, Fabrício? Bom, a hemeroteca é o lugar onde se arquivam os jornais, revistas e periódicos. Então esse prédio, ele contém todo o nosso acervo de jornal.
São cerca de 3 milhões de itens, mais ou menos. Estão todos aqui depositados e acessíveis ao público mediante agendamento. 3 milhões de itens aqui. Então o prédio tem quantos andares, Fabrício? São 8 andares. São 8 andares de arquivo, só de jornais. Por causa disso, está tendo essa exposição aqui. Uma exposição de gravuras que tem tudo a ver com impressão de jornal, né? Conta pra gente que exposição é essa. Bom, essa exposição ela é chamada Sil São Sil. Desenhos, gravuras e monotipias. São duas artistas que estão entrando agora nesse mundo, mas que já têm um trabalho muito consistente. Como vocês podem ver, é um trabalho que está muito ligado à questão do personagem, muito ligado à questão do retrato. Por isso a gente vê todas essas imagens aqui, que parecem ser imagens desenhadas. É um desenho ou não é, Fabrício? É um desenho, mas é um desenho feito sobre uma pedra. E a partir dessa pedra, você tem lá um sistema de repulsão e de impressão que faz com que esse desenho passe da pedra para o papel. Vamos ver se eu entendi. Aqui a gente está vendo agora litografias, é isso, né? Que é um tipo de impressão. E aí a gente vai caminhando e olhando os outros lados, que daí começa a ter uma corzinha, que daí é monotipia, que é um outro tipo de impresso também, né? É um impresso, mas sobre esse impresso existe uma intervenção que pode ser, exatamente, pode ser. Quem quiser vir a conhecer essa exposição de perto, é gratuito, não é? Dá o endereço aí, o serviço pra gente, Fabrício. Todos os nossos eventos, exposições, teatro, música, cinema, é tudo gratuito, 100% gratuito. As pessoas podem vir aqui, no caso da Hemeroteca, das 9 da manhã até às 7 da noite, e no caso da Biblioteca Mário de Andrade, 24 horas. 24 horas. Tem metrô aqui perto? A condução é fácil? Os ônibus, eles passam aqui na frente, existem diversas linhas que acessam aqui o centro. Mas os 2 metrôs mais próximos são o Anhangabaú e o República. Está bem no meio aqui, né? Só para saber o endereço aqui da Hemeroteca, eu pedi para o Fabrício decorar, mas quem vai falar que sou eu, é Rua Dr. Braulio Gomes, 125 aqui no centro da cidade. Sérgio. Obrigado, Silvia. Agora sim, deu para entender o telespectador também, né? Que são esses arquivos de jornais, esses trabalhos feitos em jornais que estão sendo mostrados na Hemeroteca e a exposição que acontece na Biblioteca Mário de Andrade. Vale a pena aí fazer uma visita, hein? Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca, dia com sol, muitas nuvens, pode chover à tarde e também à noite. A máxima prevista chega a 31 graus. Bauru, céu com algumas nuvens, possibilidade de chuva, a temperatura chega aos 27 graus. Limeira, sol com algumas nuvens, máxima atinge também 27 graus. Marília, dia nublado, possibilidade de chuva no decorrer do dia e também à noite. A máxima prevista chega aos 27 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.